conhecido como o Rei das Serpentes, uma vez que todas as outras, ao ouvirem seu silvo, fugiam, deixando para trás até um possível banquete de alguma presa. O basilisco era uma criatura que, supunha-se, nascia de um ovo e assemelhava-se à cabeça da medusa, a tal ponto que, de tão horrível que era a visão dessa criatura, todo aquele que ousasse tal feito, tinha morte imediata. O poder de morte da basilisco, segundo a lenda, era tão forte que se um cavaleiro o matasse com uma lança, seu veneno seguiria pela arma, matando não só o cavaleiro, mas também seu cavalo. Como em toda a lenda sobre monstros, surge na do basilisco a figura de um santo. Conta-se que um homem santo, ao parar no deserto para beber água, viu um basilisco e, rogando aos céus uma prece piedosa, fez com que o monstro caísse morto aos seus pés. Os poderes superiores do basilisco são confirmados, apesar de algumas ressalvas, por diversos sábios como Galeno, Aviceno e Scaliger. Assim como a medusa, os olhos da basilisco matavam quem os fitava, mas os caçadores que se dispunham a matá-lo usavam espelhos para que, vendo sua própria imagem refletida, o basilisco se matasse com seu próprio poder. O único animal que podia enfrentar o basilisco e vencê-lo era a doninha, que lutava ferozmente contra o monstro, e quando este a feria retirava-se para ingerir a ruda, que era a única erva a qual o basilisco não podia destruir. Depois disso, a doninha regressava à batalha com mais fúria e se parava quando destruía o monstro. Outra coisa que assustava o basilisco era o canto do galo. Talvez pela forma como a lenda relata o nascimento do monstro, este poderia morrer apenas ao ouvir o galo cantar. Depois de morto, a carcaça do basilisco era colocada no templo de Apolo e de Diana. Também era colocada nas casas, por causa de seu efeito contra aranhas.